Vamos hoje falar de espécies exóticas que são uma grave ameaça à biodiversidade. Vamos falar nomeadamente de acácias, que são também cantadas, são plantas muito bonitas, mas têm uma espécie de efeitos secundários, para utilizar uma expressão mais dos medicamentos, e é uma preocupação, como se sabe, é uma planta invasora que nos chegou da Austrália, acho eu. Já vou confirmar com a minha convidada hoje aqui para a conversa, Verónica Ferreira, investigadora do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, do MARE, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Verónica Ferreira, bem-vinda e obrigado por esta conversa. Estava aqui a confirmar, porque de facto agora não estou a falar de memória, mas estamos a falar de uma árvore originária da Austrália, não é? É verdade, ela é originária da Austrália e por isso dizemos que é exótica, vem de outro contexto, vem de outro ambiente, não existe naturalmente em Portugal e foi trazida para Portugal e para outras regiões com clima mediterrâneo por ser bonita. Uma das razões foi precisamente por ser bonita, por ser uma árvore decorativa, usada em jardins, mas também com outros motivos. Ela é uma árvore fixadora de azoto, pertence à família dos feixões, das favas, do grão, do tramoço e por isso, ao nível das raízes, estabelece umas associações com bactérias que têm a capacidade de fixar o azoto atmosférico. E com isso enriquece os Nem solos. tudo é mau nesta planta, não é? Depois descontrola-se um bocadinho, aí é que está o problema. Pois, exatamente. O problema não está no facto dela ser exótica, vir de fora, o problema está no facto dela ter uma grande capacidade de dispersão que foge completamente ao controlo humano e por isso depois consegue cobrir grandes áreas, consegue suplantar as espécies nativas, formando grandes áreas de monocultura. Uma única espécie em que ela domina e isso é que traz depois problemas ao ecossistema, tanto ao ecossistema terrestre como vimos agora também aos ecossistemas aquáticos. E essa facilidade de expansão e de invasão desta planta, da acácia, deve-se aqui às características da própria planta, conjuntamente com ter encontrado em Portugal o território ideal para se desenvolver? É uma mistura das duas coisas. Das duas, a planta sim. em si tem características que a tornam muito competitiva, é uma espécie com uma taxa de crescimento muito rápida, quando comparada com as espécies que nós temos tipicamente na nossa vegetação ribeirinha, aquela vegetação na margem dos rios, que demora um bocadinho mais a crescer. Produz uma quantidade extraordinária de sementes e sementes essas que mantêm a viabilidade durante um longo período, mesmo que não germinem logo. Quando ocorrem as condições favoráveis, germinam, mesmo que seja alguns anos mais tarde, o que permite à planta criar um banco de sementes muito robusto. Tem esta capacidade de fixar o azoto atmosférico, o que lhe permite colonizar solos pobres em nutrientes, que não são muito favoráveis às espécies nativas que nós cá temos, mas dos quais a acácia tira partido porque nestes solos pobres em nutrientes acaba por não ter muita concorrência e ela, como tem esta capacidade de fixar o azoto atmosférico, não se importa, vamos assim dizer, Sim, com a falta de nutrientes no solo. E estas características, produzir muitas sementes, ter a capacidade de colonizar solos pobres em nutrientes, ter taxas de crescimento muito rápidas, torna-na uma competidora muito forte frente às nossas espécies nativas. E depois aqui tem o clima mediterrâneo, muito semelhante ao clima de origem. Por isso ela sente-se como que em casa. sente-se em casa, exato. Exatamente. E estas duas condições, as características de clima muito semelhantes ao clima de origem e as características que ela tem que a tornam muito competitiva quando comparada com as nossas espécies nativas, realmente facilitam a sua dispersão e facilitam que cubra grandes áreas muito rapidamente, especialmente a seguir um fogo, por exemplo. Ocorre um fogo, elimina a vegetação nativa, elimina os seus concorrentes e ela aproveita essa situação para se expandir muito rapidamente. Por acaso estava exatamente a pensar nisso, de outras conversas que já tive, exatamente sobre a acácia, que é essa capacidade também de sobreviver ao fogo. As suas sementes sobreviverem, ela voltar rapidamente, muitas vezes muito antes de outras espécies, voltar a renascer, digamos assim, não é?
Exatamente, é o que nós chamamos uma colonizadora. É Exato. das primeiras que aparece, porque tem esta capacidade muito de reagir muito rápido, de crescer muito rápido, e isso dá-lhe logo uma vantagem que Uhum. impede, ao permitir colonizar uma grande área, impede depois as nativas de aparecerem. O pretexto para ter convidado a Verónica Ferreira para esta conversa tem a ver com um novo estudo e o modo como se está a descobrir que as invasões da acácia estão a criar problemas também não só nos solos, na biodiversidade, nas outras colegas plantas, mas também a entrar dentro da água e a criar problemas, nomeadamente junto aos ribeiros e a outras espécies animais até. Mas ainda para nos situarmos e percebermos melhor, é uma outra questão que tem a ver com esta espécie, tenho ideia que sim, de outras conversas, que também é a dificuldade no seu controle. Há pouco a Verónica Ferreira falava disso, que o problema aqui da acácia não é a sua existência por si só, é a velocidade com que ela se propaga, e é também, tenho essa ideia, já me vai explicar se estou errado ou não, que é a dificuldade de controlar a propagação da espécie. Está corretíssimo. É de facto uma espécie com características muito particulares, que dificultam muito o seu controle. Por exemplo, o corte, que para a maior parte das plantas funciona, cortamos a planta e a Sim, sim, planta sim. morre. Na acácia, por exemplo, não funciona, porque ela rebenta de touça, rebenta da zona de corte, por exemplo. Por isso, cortar não funciona. Cortar também não funciona, até pelo contrário, porque vai permitir que a luz solar chegue ao solo e seja um estímulo para a germinação das sementes. Ou seja, quem tem uma acácia não a deve cortar de todo, a menos que consiga controlar durante os próximos anos a germinação dos milhares de sementes que estão no solo. Caso contrário, é pior a emenda que o soneto, porque cortamos uma Sim. acácia e estamos a estimular milhares delas a germinar e a crescer. E depois elas colonizam sítios, principalmente estamos a falar das margens de rios, de muito difícil acesso, com declives muito acentuados, o que torna o acesso muito difícil. Depois cobre áreas muito grandes, o que requer também, ao nível do controle, um grande investimento, tanto de recursos humanos como da continuação. Não se consegue fazer um controle de uma espécie invasora com uma única intervenção. Quem tem este problema, quem tem que lidar com esta gestão das espécies invasoras, tem sempre que fazer um plano a longo prazo, porque é uma situação que requer acompanhamento continuado. E isto tudo dificulta as grandes áreas já colonizadas, o difícil que é aceder a estas áreas, e depois a intervenção que tem que ser feita, tem que ser Uhum. continuada e não pode ser como nós estamos habituados a fazer. Vamos lá e cortamos. Isso normalmente é a pior opção de gestão que se pode fazer, porque corta-se uma grande que até estaria ali a fazer sombra ao banco de sementes e vai-se estimular o banco de sementes a Exato. germinar. E a coisa aí então pode-se mesmo descontrolar completamente. Em contexto de zonas ribeirinhas, na margem dos rios, o melhor a fazer é, se há indivíduos isolados, é tentar fazer a sua gestão. Nas acácias nestas que estamos a falar, a acácia de albata, conhecida como mimosa, o descasque funciona muito bem. A árvore morre de pé, vamos assim dizer, Uhum. mantém a sombra durante algum tempo e impede que, ou limita a germinação do banco de sementes. O que é exatamente o Cortar descasque, Verónica? o descasque é fazer um corte a toda à volta do tronco, Sim, à nossa altura de peito, mais ou menos, e isso permite tirar a casca. Tirar a sim. casca da árvore em toda a volta, de cima para baixo. E isso é o suficiente para debilitar? Hum. Exatamente, porque é nesta casca que estão vamos dizer, os vasos condutores que levam os nutrientes ao resto da planta. E Percebo, sim, se sim. não conseguirmos, se interrompermos esta ligação das raízes ao resto da planta, ela não consegue fazer este transporte de nutrientes. Interessante. Esse transporte está na casca, não está necessário, não está no interior do tronco. Não, Mas não. O sim, transporte dos nutrientes está na sim, 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 casca estou a perceber. e ao nível Interrompe, das folhas, como interrompe-se todas o as plantas. fornecimento de nutrientes, sim, sim. Exatamente, que são produzidos nas folhas e impedimos.
interrompemos este fornecimento e esta é a altura ideal para fazer isso. A primavera a casca sai muito exato. bem, não se consegue fazer descasca em todo o ano, mas nesta altura a casca sai muito bem e é a maneira ideal para árvores de grande porte, que já são difíceis de arrancar de raiz. As pequenas que vão germinando de semente conseguem-se facilmente arrancar e aí traz-se a raiz, traz-se tudo. Mas se não se conseguir arrancar de raiz, então o descasque é muito melhor do que o corte, porque o corte vai simplesmente levar a que depois a planta volte a rebentar e não resolve a Muito situação. bem. Entretanto, na explicação que nos estava a dar, a Verónica Ferreira já nos trouxe até junto dos ribeiros e das zonas nas zonas das florestas ribeirinhas, e que tem a ver exatamente com este estudo, com esta investigação liderada por si, pela Universidade de Coimbra, que tem a ver com o modo como estas acácias estão a afetar estes ribeiros e as comunidades aquáticas. Vamos entrar por aí nesse estudo. Para já, é um estudo de algum modo novo, ou seja, estamos a olhar aqui para os problemas causados por esta invasora, para uma área onde ainda não tinha sido dada muita atenção. Sim, estamos a falar em área geográfica e também em área de estudo. Sim, para já estamos na bacia do Rio Mondego, acho que ainda não tínhamos Na dito bacia isso. do Rio Mondego, que é uma questão de proximidade, e aqui Com a Universidade a Serra de da Coimbra, Lação fica-nos aqui claro. muito próximo, e é uma situação que temos vindo a acompanhar. A invasão por acácia cobre já grande parte da zona da Serra da Lousã, e algumas bacias hidrográficas, já quase 50% da bacia está coberta por acácia. É uma daquelas alterações ao uso do solo que é muito visível, principalmente no final de fevereiro, inícios de março, quando a acácia está florida. É um espetáculo, Sim, bonito até, sim. mas temos que olhar para isto no seu todo e não podemos deixar que a beleza contribua para mitigar os efeitos que ela realmente tem no campo. E é um estudo novo também do ponto de vista conceptual, porque o que tem vindo a ser feito muito até aqui é o estudo dos efeitos de uma invasão biológica no ecossistema que invade. No caso das plantas, têm sido feitos imensos estudos para avaliar os impactos da planta invasora na floresta, no ecossistema que ela invade. No entanto, o que nós estamos a perceber, e quem trabalha em rios, é que o que se passa em terra acaba por ter influência no que se passa depois dentro da água. E não quer dizer que a acácia esteja a entrar dentro da água ela própria, ela continua a invadir as zonas terrestres. É uma influência indireta, exatamente, digamos assim. Como os ribeiros são muito dependentes da floresta, qualquer alteração à floresta pode ter efeitos nos ribeiros. E esta pareceu-nos que era uma alteração muito radical até, a verdade é que continuam a árvores. A acácia é uma árvore que substitui as nativas, por isso os ribeiros continuam rodeados por árvores. No entanto, é uma espécie, como eu dizia, com características muito diferentes das espécies nativas. E dada esta diferença nas características, nós começámos a pressupor que isto poderia ter efeitos nos ribeiros. E efetivamente foi isso que nos organismos aquáticos, sim. Nos organismos aquáticos. Mas onde é que estão esses indicadores de alterações na diversidade dos organismos aquáticos? Foram descobertos pela vossa equipa ou esses indicadores começaram a aparecer de outros grupos de investigação e vocês foram a tentar perceber o que é que estava a acontecer? Os efeitos da acácia foram estudados pela primeira vez, ainda não tinham sido avaliados os efeitos das acácias nos ecossistemas aquáticos. No entanto, nós antecipámos que as acácias estariam a levar a alterações que se sabem afetam os organismos aquáticos. Como eu dizia, a acácia é uma espécie fixadora de azoto, e está documentado nos ecossistemas terrestres que um acacial tem geralmente concentrações de azoto no solo mais elevadas que a floresta nativa, e nós antecipamos que, se as concentrações de nutrientes no solo aumentam na presença das acácias, quando chove, estes nutrientes serão arrastados para os rios, e é de esperar que os ribeiros em acacial tenham concentrações de azoto mais elevadas do que ribeiros em floresta nativa. E, de facto, comprovamos isso. Comprovamos que ribeiros que atravessam acacial, floresta invadida por acácias, têm concentrações de azoto e fósforo na água 2 vezes mais elevadas do que as concentrações observadas em ribeiros que atravessam floresta nativa.
E, portanto, uma alteração. E, portanto, menor abundância de micro-organismos, por exemplo. De micro-organismos nem por isso, porque não, então. os micro-organismos são estimulados por um aumento das concentrações de azoto e de fósforo na água. Então. Precisamente porque, Sim. para os micro-organismos, maior concentração de nutrientes na água significa maior disponibilidade de recursos. Então, o que é que está a mostrar sinais de risco? É estimulada. O que é afetada negativamente, diminuída, é a diversidade. A diversidade tanto dos micro-organismos como dos invertebrados, aqueles bichinhos que habitam o fundo do rio, entre as pedras, associados às acumulações de detritos vegetais, diminuem. E isso tem outra explicação. Como eu dizia antes, as acácias conseguem estabelecer monoculturas. Monoculturas quer dizer a floresta fica dominada por uma única espécie, que neste caso é a acácia, a mimosa em particular. Ao contrário das florestas nativas, que são constituídas por uma mistura de espécies. Ora, ter uma floresta dominada por uma única espécie ou ter uma floresta diversa são coisas completamente diferentes para o ecossistema aquático, que recebe detritos de vegetais desta floresta. Um ribeiro que atravessa uma floresta nativa recebe, principalmente no outono, quando se dá a queda da folhada, e as nossas espécies nativas são essencialmente caducifólias, deixam cair a folha no outono, e recebem uma grande diversidade, folhas de carvalho, de castanheiro, de salgueiro, de chopo e por aí fora. Enquanto que um ribeiro que atravessa um acacial vai receber detritos da acácia, basicamente. E detritos estes que vão ser espalhados ao longo do ano, não se vão concentrar no outono, como as comunidades aquáticas estariam habituadas, não é? Elas estão adaptadas a ter esta grande entrada de detritos vegetais no outono e é a decomposição destes detritos vegetais que depois alimentam a cadeia alimentar aquática ao longo do ano. Percebo. Quando a floresta é invadida por uma espécie... E vão sendo transportados também para distâncias relativamente grandes. Exatamente, daí a importância de estudar estes pequenos ribeiros. Às vezes as pessoas perguntam, pequenos ribeiros, então têm o mondego e vão para os pequenos ribeiros. Vamos para os pequenos ribeiros, porque por cada mondego há milhares de pequenos ribeiros. E é o que se passa nestes pequenos ribeiros que depois vai afetar o que se passa nos grandes rios e mesmo nas zonas costeiras. E é a decomposição de todos estes detritos vegetais que entram nos ribeiros, principalmente no outono, se estamos a falar de floresta nativa, que vai gerar os nutrientes e energia que depois, ao serem transportados pelo rio para as zonas ajusantes, os grandes rios e as zonas costeiras, vão alimentar aí as teias alimentares e daí termos as grandes pescarias nos estuários e nas zonas costeiras, porque são baseadas em todos estes nutrientes que estão contidos nos detritos vegetais e que são libertados nestes pequenos ribeiros por estas comunidades aquáticas, os decompositores microbianos, os fungos e as bactérias, e os invertebrados, estes pequenos animais que vivem no fundo do rio. E para eles faz uma grande diferença receberem detritos diversos, o que permite sustentar uma grande diversidade de organismos aquáticos, ou detritos basicamente de uma única espécie, o que vai diminuir muito a diversidade de organismos que este único detrito consegue suportar. E, portanto, no final da linha, talvez nos estuários, como a Verónica Ferreira referiu, estes sinais vão alterar também a quantidade de peixes, a variedade de peixes. Se Poderíamos a situação dizer não se alterar, não é? Se a situação não se alterar, se a extensão da invasão a começar a ocupar realmente áreas muito significativas numa bacia hidrográfica, isso vai se refletir depois mais ajusante. Neste momento estamos a falar ainda de pequenos ribeiros, nas zonas de cabeceira, e ao nível da bacia do Mondego, considerarmos toda a bacia, a área coberta por esta invasão em particular é ainda pequena, ainda que em bacias particulares a área possa já atingir quase os 50%, mas no âmbito de toda a bacia do Mondego a área ainda é pequena e para se verificarem efeitos ao nível do estuário e da zona costeira teríamos que estar a falar de uma área de invasão ao nível da bacia bem maior do que aquela que felizmente se verifica. No entanto, há alguns ribeiros onde a área da sua bacia já está muito invadida, estão realmente já a sofrer alguns impactos ao nível da biodiversidade aquática. Estamos aqui a falar de um estudo que, tanto quanto tenho aqui nas minhas informações, decorreu sensivelmente ao longo de um ano, em 6 ribeiros na Serra da Lousã, não é? O estudo foi publicado agora em revistas da especialidade.
Está fechado? Esta observação primeira foi feita, está fechada ao longo do ano, ou o estudo continua no terreno nestes ribeiros ou noutros? Não, este estudo começou e acabou, Sim, decorreu entre 2018 e 2019, e é um estudo que, do ponto de vista metodológico, não é muito frequente, porque acompanhar, neste caso, 6 ribeiros ao longo do ano com amostragens mensais de uma série de parâmetros, e foram muitos, é realmente um esforço, tanto de investimento financeiro como de percebo. recursos humanos, muito Dos substancial, e investigadores. não é o tipo de estudo que se vê muito na literatura científica, porque Percebo. realmente E, requer um e, grande e, investimento. e idealmente seria interessante mais um espaço temporal maior do que um ano. Um Sim, ano sim, já foi sim, suficiente. claramente, Sim, para termos em conta as variações interanuais, claro. porque um Mas ano é mesmo mais assim, quente, outro ano é mesmo mais assim, chuvoso, sim, sim, sim. e Mas mesmo assim, já conseguiram, mesmo só com um ano, já conseguiram indicadores válidos e interessantes. sim, 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 sem Uhum. dúvida, sem dúvida. Seguir por mais tempo também é interessante porque vamos abarcar tempos de invasão diferentes, por exemplo. Seria interessante, neste estudo não conseguimos fazer isso, incluir ribeiros que tivessem na sua bacia invasões mais recentes e outros que tivessem maior Sim, tempo sim. já de invasão, porque o tempo de invasão e a área coberta pela invasora na bacia também será um fator a ter em conta que pode exacerbar os efeitos. Um ribeiro que tem uma área pequena de invadida ou cuja invasão é recente, terá efeitos, se calhar, menos severos do que um ribeiro cuja bacia já tem uma grande área invadida e cuja invasão já decorre há mais tempo. Mas aqui na Serra da Lousã, a extensão da invasão tem vindo a aumentar nos últimos anos e contamos que continua Uhum. principalmente em resultado dos grandes incêndios que houve em 2017 e que por agora estarão a permitir que as sementes e as jovens plantas cresçam e ocupem áreas que não estavam antes ocupadas. Dos indicadores que conseguiram ao longo deste trabalho de campo e depois de tratamento de dados ao longo do ano, perceberam, por exemplo, que estas alterações nos ribeiros são provocadas muito rapidamente, ou já viriam de trás estas alterações que vocês detectaram no ano, ou estamos de facto aqui a falar de uma invasão que tem consequências relativamente rápidas, nomeadamente nos ribeiros? Não, isso não conseguimos dizer porque a Sim, invasão já estava já estava, sim, estabelecida, não é? sim, sim, Já sim, estava sim. estabelecida. Os ribeiros com área invadida, numa das bacias a área invadida já era de 43%, Aham, a sim, invasão já sim. estava a decorrer há 10, 15 anos. E estes resultados que temos resultam desse efeito acumulado ao longo do tempo. Por isso é que eu Mas dizia que sim, sim. seria interessante comparar ribeiros onde a invasão é recente com ribeiros onde a invasão já leva alguns anos, para percebermos quão rápida é a resposta dos ribeiros à invasão. Mas Os agora fiquei resultados que aqui com uma temos, dúvida. Se sim. vocês tinham que ter elementos comparativos ou indicadores comparativos para perceber se naquele ribeiro a diversidade de micro-organismos, como há pouco falávamos, tinha diminuído. Vocês estavam a fazer essa comparação relativamente a quê? A comparação que fizemos foi em relação a ribeiros muito próximos e Ah, muito sim, semelhantes não tinha percebido isso. que, Sim, que não tinham que não invasoras tinham na sua bacia invasão. Sim, sim. hidrográfica. Sim, estou a perceber. Sim, Sim, sim. sim. Acho que a Verónica disse isso, é que me tinha perdido alguns, porque tinha que haver Os ribeiros estão todos tinha que numa haver, área muito muito limitada da limitado, sim. serra, precisamente para permitir estas comparações, porque nós não conseguimos ter uma situação de antes e depois. Exato, Isso percebo. implicaria que Mais tempo, sim, sim. antecipássemos os ribeiros que iriam ser E invadidos e antecipassem a ficamos invasão, satisfeitos não é? todos os anos. Exato. Já porque há pouco Isso, falámos até de passagem na questão do Mondego, alguns destes ribeiros iam desaguar ao Mondego ou ao Ceira, não sei. Vocês algumas amostras foram feitas já no Rio ou não? Ficaram apenas nos não, não, ribeiros? não. Estes ribeiros pertencem à bacia do Rio Ceira e esse à Sim. bacia do Rio Mondego, mas são ribeiros de cabeceira, ribeiros pequeninos na serra, Uhum. todos eles independentes, nenhum vai dar a outro, dos que estamos aqui a considerar no estudo, de maneira a serem comparados independentemente. E todos eles vão desaguar depois no ribeiro maior que desagua depois no Rio Ceira.
E agora, Verónica Ferreira, consequências deste estudo, onde é que vocês gostavam que este estudo, pelo menos estes primeiros indicadores, estes alertas chegassem? Não é para guardar agora, está publicado, há que ir para o terreno com estes resultados na mão. O que é que a Verónica Ferreira sugeria ou idealmente quereria que acontecesse, gostaria que acontecesse? Isso agora vamos fazer desejos. Este estudo pretendeu essencialmente mostrar que o que se passa em terra tem impactos em ecossistemas adjacentes. Que chegam até ao mar, que não tinha sido demonstrada. E tem impactos graves, porque nós verificamos ao nível das comunidades realmente uma diminuição da diversidade em várias comunidades microbianas, comunidades de invertebrados, que são as comunidades que têm um papel muito importante na reciclagem dos nutrientes, na tal decomposição dos detritos vegetais que eu falava. E por isso são comunidades que, a sofrerem impactos, vão levar depois a que o ribeiro não funcione como deve. E se somarmos estes impactos em muitos ribeiros de uma bacia hidrográfica, isso depois pode ter então efeitos em zonas mais a jusante e zonas costeiras a que as pessoas normalmente dão mais atenção. Pelo que é importante realmente intervir ao nível destes ribeiros. Como falávamos há pouco, o controle de uma invasão biológica é algo muito difícil, principalmente se estamos a falar em margens de ribeiros, que são normalmente terrenos com declives muito acentuados, e nestes casos onde a área invadida é já muito grande, é difícil fazer um controle a este nível. No entanto, há ribeiros, como nós também encontramos, cuja bacia ainda não está invadida, e é nesses que eu diria que é de atuar, impedir que a invasão lá chegue. Assim que for sinalizada uma árvore destas espécies invasoras, atuar rapidamente. Isso pode até, na minha perspectiva, implicar limitar o acesso humano a algumas destas ribeiras. Se calhar é uma proposta um bocadinho polémica, mas a verdade é que estas invasões decorrem muito da atividade humana e chegam aos locais, e estamos a falar em locais muito recônditos. Sim. Não há propriamente estradas e estacionamentos à beira do rio, mas há outras formas de acesso que se calhar deveriam ser mitigadas. E eu estou-me a lembrar aqui dos passadiços, que agora há um bocadinho por todo lado, e permitem as pessoas chegar a sítios onde não chegavam antes, e chega ao lixo, e chegam também as espécies invasoras com as pessoas, e se calhar estamos aqui a atuar contra os nossos próprios interesses, porque estamos a promover a dispersão destas espécies, que depois se torna muito... de termos acesso à beleza. Voltamos outra vez à questão da beleza, não é? De termos acesso à beleza isso. Da paisagem. E torna muito difícil, às vezes, falar com as pessoas e explicar que estas espécies têm que ser erradicadas destes ecossistemas, apesar de serem bonitas. Claro, porque têm realmente impactos ecológicos muito importantes e que depois levam a impactos nos serviços que estes ecossistemas nos prestam e que nós prezamos. Nós prezamos a água de boa qualidade, prezamos a piscina fluvial no verão, que nestes sítios é muito utilizada, porque são sítios mais do interior, mais longe das praias de mar. Mas se não tivermos água, depois também não há piscina. Claro, e estas espécies também são espécies com altos consumos de água, porque, não sei se referi, mas são espécies sempre verdes, estão verdes o ano todo, ao contrário das nossas espécies nativas que deixam cair a folha no outono. Estas espécies invasoras são sempre verdes, têm taxas de crescimento muito rápidas, formam povoamentos muito densos, o que leva realmente a um consumo de água superior àquele que se observa numa floresta nativa de árvores maduras. Muito bem. E isto tudo depois realmente afeta negativamente os serviços que estes ribeiros nos prestam, que nós prezamos, e é importante chamar essa atenção. Claro que sim. Já agora, por chamar a atenção, e vamos terminando, porque já não temos aqui muito mais tempo disponível, não sei se a Verónica Ferreira terá alguma ligação, suponho que sim, e isto será para uma outra conversa que hei de ter aqui, até porque vem aí agora em maio mais uma semana sobre as espécies invasoras em Portugal e em Espanha, a quarta semana, as espécies invasoras. Há um portal importante chamado invasoras.pt, não sei se a Verónica está ligada ao portal ou não.
Não, não estou ligada ao Não está, portal. mas conhece-o com certeza, não é? Conheço, são minhas Apela colegas aqui na, na na universidade. faculdade, e temos colaborado, aliás, nesta temática anteriormente também. Sim, sim. É uma plataforma de informação e ciência cidadã sobre as plantas invasoras em Portugal. Haverá por lá muitas referências, de certeza, a acácias. E já agora fica essa ponte para quem nos ouviu, queira dar um saltinho ao invasoras.pt. Vem aí, tem a ver exatamente com isso, com nós, cidadãos em alerta sobre as espécies invasoras, podemos dar um contributo muito importante. Vem aí de 4 a 12 de maio. Qualquer pessoa pode propor uma atividade para levar a cabo na Semana das Espécies Invasoras e aceder ao portal e fazer os registros das espécies invasoras que encontra nos seus passeios, nas suas viagens, não só a acácia, mas muitas outras. Muitas outras. E já agora, se andar perto de ribeiros ou linhas de água, na sequência da conversa, começa a dar atenção também aí às invasoras que poderão estar nessas situações de cursos de água, de ribeiros. Verónica Freire, obrigado. Foi uma conversa muito interessante. Continuação de bom trabalho. Obrigado. Obrigada, igualmente.